Amados, pela bondade do Senhor Jesus, Ele tem sido bom com a gente. Vamos. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vocês estão bem? Sim. Estou muito feliz em ver cada um de vocês aqui. E aqui nós vamos continuar cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, que é para isso que nós viemos, para cultuar o Senhor. E aqui vamos continuar adorando ao Senhor. E hoje, na lição de hoje, nós iremos aprender que nós fomos criados para adorar a Deus. Deus nos criou para adorar a Ele. Então, vamos todos dizer: Deus nos criou para adorar a Ele. Para que foi que Deus nos criou? Para adorar Ele. Para adorar a Ele. Muito bem. Tudo que existe no mundo foi Deus que criou. Os céus, a terra, os animais, até nós, os seres humanos, foi Deus quem criou. E Deus criou com um propósito. Deus nos criou com um propósito para adorar a Ele. Se lembrem, Deus nos criou com um propósito. Qual foi esse propósito? Para adorar a Ele. Muito bem. Deus formou cada parte do nosso corpo. A boca, as mãos, o coração, os pés, quando nós ainda estávamos na barriga de nossa mãe. Deus, quando nós ainda estávamos na barriga de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Ele já sabia tudo sobre nós. Quem é que nos conhecia desde quando a gente já estava na barriga de nossa mãe? O Papai do Céu, muito bem. E Ele nos criou para quê? Para adorar o Senhor. O Senhor, Ele fez os nossos lábios para louvar a Ele, para falar palavras boas, coisas que agradam a Deus. O Senhor, Ele também fez as nossas mãos para ajudar. O Senhor também fez os nossos pés para nós andarmos num caminho do Senhor, num caminho que agrada ao Senhor. O Senhor também fez o nosso coração para nós amar e obedecer ao Senhor, porque Ele nos formou para quê? Para adorar a Ele. Tem pessoas que acham que só existe uma forma de adorar a Deus, que é louvando. Mas essa não é a única forma de adorar a Deus. Existem outras formas também de adorar a Deus, além do louvor. No louvor, quando nós estamos louvando, nós também estamos adorando. Mas também tem outras formas de adorar o Senhor. E eu vou dar alguns exemplos dela. Adorar é amar a Deus de verdade. Quando nós amamos ao Senhor de verdade, nós também estamos adorando a Deus. Adorar também é obedecer ao Senhor, fazer o que é certo, fazer o que Ele nos ensina através de Sua palavra. Adorar a Deus também é mostrar com as nossas atitudes que Ele é mais importante para nós. Quando nós estamos fazendo o que Ele nos ensinou, o que Ele manda a gente fazer, nós estamos mostrando com as nossas atitudes que Ele é muito importante para nós. Quando nós estamos fazendo o que é certo, nós estamos mostrando ao Senhor que Ele é muito importante para nós. Quando nós falamos a verdade, nós também estamos adorando ao Senhor, mostrando que Ele é muito importante para nós. Quando nós confiamos em Deus, entregamos tudo nas mãos do Senhor, agradecemos ao Senhor por tudo, nós também estamos adorando ao Senhor. Então, existem várias formas de adorar ao Senhor, né? Se eu perguntar para vocês, diga uma forma que nós adoramos ao Senhor. Orando. O que mais que nós estamos adorando ao Senhor? Louvando. Muito bem. O que mais que nós... Bíblia. O que mais, meus amores? Ajudando as pessoas. Muito bem. Nós estamos também adorando ao Senhor. E as meninas aí atrás, podem dar um exemplo do que nós podemos fazer para adorar o Senhor? Levantou a filha. Deus decidiu. Levantou a sua mão. Quem via? Deus decidiu. Levantou a camiseta. Deus decidiu. Enquanto ele
nós estamos fazendo o que é certo. Diga aí um exemplo, os meninos também, né? Que até agora só falou as meninas aqui na frente. Dê um exemplo de o que nós podemos fazer que estamos adorando ao Senhor. Ei, gente. O eterno não está só na sua direção. Ele é tão grande. Falar de Deus também. O que mais? Orar, o que mais, Maria? Só na sua enorme, imensa, Nicole, incalculável sabedoria. Bia, Do todo o universo com Ian. a sua palavra. A grandeza do eterno. Existem várias formas de nós adorarmos ao Senhor, né? Não está simplesmente. Vocês amam a Deus? Porque ele criou os anjos e permitiu que existisse o inferno. Se nós amamos a Deus, precisamos mostrar esse amor com todo o nosso ser, com tudo que somos. E como é que nós mostramos esse amor? A Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Isso quer dizer com todo o nosso coração. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração. A palavra de Deus diz aqui. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, e versículo 37. Se lembrem, vamos dizer todos juntos? Amem o Senhor. De novo, amem o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Aqui está nos ensinando, a palavra de Deus ensinando, que nós devemos amar quem? O Senhor. Muito bem, Deus. Com todo o quê? O coração, a nossa alma, a nossa mente. Né? Nós temos que amar Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente. E como é que amamos a Deus com todo o nosso coração? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós deixamos de fazer o que a gente queria fazer para fazer primeiro o que o Senhor está nos ensinando e quer que nós façamos, nós estamos colocando Ele em primeiro lugar e estamos demonstrando que amamos a Ele com todo o nosso coração. Então, o que nós temos que fazer, prestem atenção na pergunta, o que nós temos que fazer para demonstrar que amamos o Senhor com todo o nosso coração? Ajudar e colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Também nós temos que amar o Senhor com toda a nossa alma. Isso significa amá-lo com tudo que somos, com todo o nosso ser. Amar a Deus com toda a nossa alma é quando nós entregamos tudo a Deus. Quando nós mostramos o amor que nós sentimos por Ele, através das nossas atitudes, das nossas ações. Amar o Senhor com toda a nossa alma é ser cada vez mais parecido com Jesus. E como é que nós somos cada vez mais parecidos com Jesus? Quando nós fazemos o que Jesus nos ensinou. Quando Jesus viveu aqui na terra, Ele nos ensinou como é que nós devemos fazer, como é que nós devemos agir. Ele nos ensinou a viver uma vida que agrada ao Pai, porque Ele era obediente. E se nós fizermos o que Jesus nos ensinou, ficar cada vez mais parecidos com Jesus, nós estamos se preparando para ir morar no céu. Jesus disse que Ele ia, mas Ele foi preparar lugar e voltava para nos buscar. E para Ele levar a gente para ir morar com Ele, nós temos que se preparar. E como é que nós se preparamos? Fazendo o que Ele nos ensinou, ficando cada vez mais parecido com Ele. Amar o Senhor com toda a nossa alma também é confiar completamente em Deus e obedecer a sua palavra. Mesmo nos momentos de dificuldade, nós devemos acreditar que o Senhor está sempre cuidando de cada um de nós. E Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Exemplos de pessoas que amou a Deus com toda a sua alma foi o exemplo de Jó. Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, o seu dinheiro, ele perdeu até a sua saúde.
que ele é tão Mas em nenhum momento ele deixou de amar a Deus. Em meio a tantas dificuldades que ele viveu, ele adorava ao Senhor. Ele dizia, bendito seja o Senhor. Ele adorava ao Senhor porque ele sabia que o Senhor criou para a sua adoração. E ele sabia, ele confiava em Deus. E confiava que Deus ia tirar ele daquela situação que ele estava passando. Então, prestem atenção. O exemplo que nós temos na Bíblia, temos vários, mas um que eu vou citar aqui, de pessoas que amam a Deus, de toda a sua alma, é o de Jó. Jó confiou no Senhor de todo o seu coração e disse, bendito seja o nome do Senhor. Ele nunca parou de confiar em Deus em meio à dificuldade que ele sentia. Amar a Deus de toda a sua alma é também dizer, Deus, eu te amo com tudo o que eu sou e com tudo o que sinto. Quando nós dizemos isso para Deus, nós estamos mostrando que amamos ao Senhor com toda a sua alma. Nós também temos que amar o Senhor com toda a nossa mente. Amar a Deus com toda a nossa mente. A mente, ela é onde pensamos e fazemos nossas escolhas. Amar a Deus com toda a nossa mente é fazer as coisas que agradam a Deus. É buscá-lo, conhecer cada vez mais a Deus. Nós temos que buscar conhecer cada vez mais o Senhor. Buscar conhecer cada vez mais a sua palavra, encher a nossa mente da palavra do Senhor. Quando nós enchemos a nossa mente da palavra do Senhor, nós procuramos viver uma vida que agrada ao Senhor. Amar a Deus com toda a nossa mente é também deixar ideias e pensamentos ruins que não agradam a Deus. Tirar isso da nossa cabeça. Quando nós pensamos em Deus, lembramos que Ele nos ensina. E escolhemos fazer sempre o bem. E isso é amar a Deus com toda a nossa mente. Exemplo de pessoas que amou a Deus com toda a sua mente foi o de Daniel. Daniel, quando ele foi levado cativo, ele chegando lá, ele viu muitas coisas que não agradavam ao Senhor. E ele escolheu a não se contaminar com aquelas coisas, porque ele sabia que aquelas coisas não agradavam a Deus. Ele escolheu obedecer ao Senhor e não se misturar com aquelas coisas. Então, o exemplo de pessoas que amou a Deus com toda a sua mente foi o de Daniel, que não deixou se contaminar com as coisas daquele lugar, com as outras pessoas. Daniel não se deixou contaminar, pois ele conhecia qual era a vontade de Deus. O Senhor não quer que nós amamos Ele só um pouquinho. Ele quer que nós amamos Ele de verdade, com todo o nosso coração. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso ser. Nós temos que adorar o Senhor, buscar cada vez mais ser fiel a Ele, porque o Senhor nos criou para quê? Para a sua adoração. Então, quantos querem adorar o Senhor? Levantem a mão e vamos dizer todos juntos: Senhor, eu quero te adorar com toda a minha vida. Cadê as mãos levantadas? Com teu amor. Rian, E me ensina a te agradar em tudo que eu fizer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para as perguntas? Vamos lá, meninos. Vamos? vai Jefferson, vai João, vai Daniel. João, o Senhor, o Senhor, Ele nos criou para quê? Bendiga o seu santo nome. Bendiza minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque salvista. Jefferson, o Senhor, Ele nos criou para quê? Um pecado, 2 pecados, 10 pecados, não. Ele perdoa todas as suas iniquidades. Ian, dê um exemplo de uma pessoa que adorou ao Senhor com toda a sua mente. E dessa, quando eu chego em casa, eu começo Daniel, a dizer, vai acontecer isso.